Olá, caros leitores, tudo bem com vocês? Estamos chegando ao final do nosso livro, que estamos lendo Compreendendo a Unção, do autor Kenneth Hagin, e hoje nós vamos dar início ao 15 capítulo, cujo título é A Unção Coletiva. Neste capítulo 15, eu vou dividir ele em 3 partes. Vamos lá? Estou plenamente convicto, embora não seja possível comprovar ou refutar o fato pela Bíblia, que nós, como corpo de Cristo, coletivamente, temos a mesma medida do Espírito Santo que Jesus tinha, mas que, como membros individuais do corpo de Cristo, não a temos. A maior unção de todas é a unção coletiva. Examinemos alguns textos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está repleto de tipologia e prefigurações para nos ensinar. Em 2 Crônicas, no capítulo 5, ficamos sabendo como foi dedicado o templo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, do verso 11 ao 14. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutom e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhes graças, e quando levantaram ele a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando o templo foi dedicado, o edifício foi totalmente ocupado por uma nuvem literal. Aquela nuvem era a glória de Deus. Por todo o Antigo Testamento, a glória de Deus apareceu frequentemente como uma nuvem e encheu a casa. Lemos no Novo Testamento que a glória de Deus é o Espírito de Deus. Romanos 6 nos diz que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Romanos 8, verso 11 nos diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, declara que ele foi ressuscitado pela glória do Pai. A Bíblia declara que o Espírito é a glória do Pai, é o Espírito Santo. Essa a unção. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Lucas 4, verso 18. O templo de Deus no Antigo Testamento era uma edificação humana, mas Deus já não habita em casas feitas de barro, feitas pelos homens. Ele habita em nós. Hebreus 3, verso 6 nos conta a diferença entre a casa de Deus no Antigo Testamento e a casa de Deus no Novo Testamento. Cristo, porém, como Filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A igreja inteira, coletivamente, é o templo de Deus. Note agora 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele não alude a uma construção, alude-se à igreja. A igreja do Deus vivo é a casa de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No Antigo Testamento, o templo de Salomão foi chamado casa de Deus em 3 ocasiões. Agora, porém, somos nós a casa de Deus. A Bíblia Amplificada diz: não discerneis e compreendeis que vós, abre parêntese, a totalidade da igreja em Corinto, fecha parêntese, sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós de modo permanente, que ele está em casa
em vós coletivamente como igreja e também individualmente, 1 Coríntios 3,16. Percebemos, pois, que há uma unção individual dentro de nós, porque aquele Espírito, aquela unção está dentro de nós, mas existe também aquela unção coletiva. Tantas vezes ficamos conscientes da sua presença em nosso meio, mas por que ele não se manifesta mais frequentemente? Voltemos ao Antigo Testamento para vermos o que foi feito para que houvesse a manifestação visível da glória de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13, nos conta que os cantores e os instrumentistas ficaram uníssono como uma só pessoa, cantando louvores a Deus, entoando: porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então entrou a nuvem e encheu a casa de tal maneira que os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar. Há alguma qualidade no fato daquele corpo coletivo louvar a Deus que faz surgir a manifestação da sua glória. Os pentecostais já perceberam o fato há algum tempo, mas os carismáticos dos dias atuais não sabem muita coisa a respeito. Sem dúvida, louvamos a Deus e batemos palmas, e isso é bíblico, mas Deus quer nos ensinar algo a respeito do seu Espírito, a fim de participarmos da plena manifestação daquilo que Ele tem para nós. A unção coletiva, pois é muito maior do que a unção individual. Examinemos alguns textos bíblicos do Novo Testamento que formarão um paralelo com as Escrituras do Antigo Testamento e que nos ajudarão. Atos capítulo 2, verso 46 e 47 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Há três coisas a serem notadas a respeito desses dois versículos bíblicos. Primeiro, unânimes. E segundo, alegria. E terceiro, louvando a Deus. Em Atos, no capítulo 4, Pedro e João foram proibidos de continuar a pregar e a ensinar. Atos 4, versos 23 e 24 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Volta à tona este assunto de unânimes. Eles, no plural, todos eles levantaram a voz. Temos o registro da oração que proferiram. Sei que nem todos pronunciaram as mesmas palavras, mas o Espírito Santo está inspirando Lucas para escrever e ele nos transmite aquilo que Deus ouviu. Subtítulo: os efeitos do louvor. Note que quando levantaram unânimes a voz, a primeira coisa que disseram foi: tu, soberano Senhor. Verso 24. Engrandeciam a ele como Deus, e depois de terem orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aquela oração fez surgir uma manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, da unção, do poder no Espírito Santo. O lugar foi sacudido e não apenas as pessoas, a casa estremeceu. Algumas pessoas ficam emocionadas porque o Espírito Santo atua sobre as pessoas que às vezes estremecem ou até mesmo caem sob o poder. Mas espere até ver os edifícios começarem a estremecer. Tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em Atos 16, Paulo e Silas tinham sido açoitados, sangravam-lhes as costas, foram lançados no cárcere interior com os pés presos no tronco. E à meia-noite, Paulo e Silas oravam. Em muitas ocasiões, as pessoas têm orado, orado e orado. E já vi pessoas afundarem-se orando, mas às vezes precisam orar e... Paulo e Silas não somente oraram e também
oravam e cantavam louvores a Deus e o faziam em voz alta, pois todos os presos os escutavam. Lembrem-se que no Salmo 22, verso 3, está escrito que Deus está entronizado entre os louvores de Israel. Ele é o mesmo Deus agora que ele era então. Não mudou no mínimo aspecto. Deus desceu e entronizou-se nos louvores de Paulo e de Silas e sacudiu aquele cárcere até todas as portas se abrirem e o tronco lhes cair dos pés. Atos 16, verso 26 nos diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Não se tratava, porém, de um terremoto do tipo que conhecemos, porque afetou somente esse único grupo. Nenhum terremoto comum soltaria as cadeias que prendiam os encarcerados. Não livraria os pés deles do tronco. Mas nessa ocasião caíram todas as coisas que os prendiam. Lembre-se que Isaías 10, 27 nos conta que a unção quebra o jugo. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.